Então, no último vídeo, eu mostrei para vocês o que era a definição epsilon, delta de um limite. E hoje nós vamos usar a definição epsilon delta de um limite para provar um limite aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês é prove usando a definição epsilon delta que o limite conforme x se aproxima a 1 de 3x vezes x menos 1 sobre x menos 1 é igual a 3, certo? Então, vamos pegar a definição da própria definição epsilon delta de um limite. Basicamente é que dado, isso aqui é só tirando do livro mesmo, você decora isso, não decora, mas você entende o que acontece, e daí eu só vou escrever por extenso aqui a definição epsilon delta de novo, que eu discuti com vocês no vídeo passado. É que se você me dar, ou seja, dado algum epsilon maior que zero, você me dá um epsilon maior que zero, uma região entre o ponto limite, eu posso dar um delta também maior que zero, uma região entre o eixo x em volta do ponto limite A, nesse caso 1, né? Onde? Não, em que, né? Português. Em que? Lembra? A distância entre o x e o meu ponto limite, onde o termo está se apresentando, essa distância primeiro tem que ser maior que zero, né? Porque senão o x fica no ponto limite e a função é indefinida. E ela tem que ser menor que delta. Eu posso te dar esse delta, em que, então, a sua função de x, daquele ponto x, a distância entre a sua função de x e o ponto limite, ela vai ser menor do que a região epsilon que você me deu. E lembra, isso é aquele negócio que eu provei para vocês. Ó, vou até fazer de novo. A função básica aqui. Basicamente, o que isso está dizendo? Esse aqui é o meu ponto limite e esse aqui é o meu ponto A do limite. Basicamente, o que isso está dizendo é que se você me der uma região, entre o ponto limite e epsilon, eu posso te dar um delta entre a região A. Eu posso te dar um delta, que também é maior que zero. Em que se eu pegar um x entre delta, que é esse negócio, a distância entre x e A é menor que delta. Isso significa que ele está entre o delta. A minha função f de x vai estar dentro da sua região. Ou seja, a distância entre f de x e L vai ser menor que o seu epsilon, porque ela vai estar dentro da região epsilon que você me deu. É só isso que o teorema diz, que a definição diz. Certo? E agora a gente vai aplicar isso para esse problema. Certo? Então, vindo para cá, vamos pegar a mesma cor. Dado algum epsilon maior que zero, eu posso te dar um delta maior que zero em que? Em que a minha distância do x que eu escolhi menos o A, nesse caso o A é quem? Para onde o x está tendendo? O x está tendendo a 1. X menos 1 vai ser menor que o meu delta, vai estar entre a minha região delta que eu dei, que então a distância entre a minha função, qual é a minha função? A minha função é isso aqui. Entre a minha função 3x vezes x menos 1 sobre x menos 1, toda essa função menos o limite, que ele me deu o limite que é 3, menos 3 vai ser menor
que o epsilon. Certo? Então, vamos pegar esse pedaço aqui, certo? Então, a minha distância de 3x, x menos 1, sobre x menos 1, menos 3, é menor que o meu epsilon, certo? O que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso cortar x menos 1 com x menos 1. Então a gente fala aqui, e a gente fala isso na matemática, que isso aqui é verdade, esse argumento é verdade, se e somente se, e somente se 3x menos 3 também for menor que epsilon. Certo? Isso é só um ditado na matemática, que é quando você faz esse cancelamento. Ou seja, isso aqui é verdade, a gente cancelou. Isso aqui é verdade, somente se isso aqui também for verdade. Certo? Isso faz sentido. É só uma maneira bonita do matemático falar que isso é a mesma coisa que isso. Certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fatorar um 3, né? Então isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Se e somente se, e a gente usa o if para isso, que é if and only if do inglês, que significa se e somente se. Isso é verdade. Se e somente se, 3 que multiplica x menos 1 é menor que o epsilon. E isso aqui é verdade. Se e somente se, 3 vezes x menos 1 é menor que epsilon, certo? Eu só tirei o 3 para fora, mas ainda é a mesma coisa, é 3 vezes esse cara. Certo? O que a gente faz agora é que a gente vai passar esse 3 dividindo. Então isso aqui é verdade, se e somente se, x menos 1 é menor que o meu epsilon sobre 3. Agora olha aqui, isso aqui devia ser um pouquinho familiar para você. Onde que isso aqui está, ó? Olha aqui. X menos 1 é menor que meu epsilon sobre 3. E x menos 1 é menor que o meu delta. Então quem é esse epsilon sobre 3? Bem, esse epsilon sobre 3, esse é o meu delta. Então o que isso está me dizendo? Ó, delta é igual a epsilon sobre 3. E essa aqui é a resposta. Mas o que isso está me dizendo? Douglas, eu não entendi, a gente estava procurando delta, eu não estou entendendo. Como é que isso me ajuda a provar que esse limite é verdade? Bem, é muito simples. Qual é a definição? Qual é a definição epsilon delta de um limite? É que se você me der um epsilon, eu consigo te dar um delta. Ou seja, delta é alguma função de epsilon. Certo? Se você me der uma região epsilon em volta do ponto limite, eu consigo te dar uma região delta em volta desse ponto também. E é isso aqui que isso aqui está me falando. Se você falar para mim, Douglas, eu quero um ponto da minha função, dessa função 3... O negócio não está funcionando aqui, peraí. Ok, desculpa, eu tive alguns problemas técnicos. Eu não sei o que está acontecendo, mas está dando muito problema esse instrumento de desenhar aqui que eu estou usando para gravar esses vídeos. Mas enfim, o que isso significa? É que se você me der um epsilon, eu consigo te dar um delta em volta do meu x. Então vamos supor que você fale para mim, Douglas, eu quero que você pegue essa função. E eu quero que você coloque para mim um resultado que esteja numa região epsilon de valor meio em volta do meu ponto limite. De valor meio em volta do meu ponto limite. Daí eu te falo, tudo bem, eu consigo. É só você pegar qualquer x que esteja entre a minha região delta, que é 0 sobre 5 sobre 3. 0,5 sobre 3. Que isso aqui dá 5 sobre 30. Certo? É isso? Sim, 5 sobre 30. E basicamente é isso que aconteceu, velho. Ó, vamos pegar esse gráfico, certo? E esse gráfico aqui ele vai ser mais ou menos assim. Só que ele vai ser indefinido com x valendo 1. Em 1 aqui, x é indefinido.
certo? Esse é o gráfico da função 3x com x menos 1, porque quando você cancela aqui x menos 1 com x menos 1, vira uma função 3x, né? Que é uma reta com inclinação 3, certo? Mas ela só é indefinida no ponto 1. Então esse aqui é o gráfico da minha função 3x, x menos 1 sobre x menos 1, certo? Então, se você... E o nosso ponto limite a gente sabe que é 3. Se você me der uma região, eu quero que você ache para mim um ponto na minha região de 0,5. Então aqui vai ser 3,5 e aqui vai ser 2,5. Eu falo para você, tudo bem? Só pega aqui uma região delta. Qualquer x no meio dessa região delta, que é meio dividido por 3, e você vai achar um x aqui no meio, e todo x que você pegar aí no meio vai estar nessa região que você me pediu. E foi isso que a gente achou, certo? Então, eu espero que esse exemplo mais concreto tenha facilitado o entendimento da definição epsilon delta de um limite, que ela é uma definição que as pessoas têm muita dificuldade em cima dela, mas ela não é tão complexa, certo? Então, eu acho que já demos para entender bastante o conceito de limite. No próximo vídeo a gente vai entrar no provavelmente é a coisa mais importante de todo o cálculo. A gente vai começar a entender o que é uma derivada. Mas isso fica para a próxima apresentação.